Bom, a terceira geração romântica, que é a geração que nós vamos trabalhar agora, possui características diferentes da primeira e da segunda geração, uma geração diferente. São características diferentes, com vertentes diferentes, com formas de pensar, de escrever, de arte, de pintar, de cantar, tudo diferente da primeira e da segunda geração. Ela já é uma geração que já está tendenciando para o realismo. Então, a literatura social, transição entre romantismo e realismo, poesia de libertação, que são ideais de democracia, defesa do republicanismo e do abolicionismo, defesa de temas sociais na oratória. Então, a gente tinha uma galera já pensando em república, porque a gente tinha a monarquia, né, o rei no comando, e tinha uma galera já querendo defender essa questão também, e o abolicionismo, né? O abolicionismo era o foco principal da terceira geração, tanto que um dos líderes da terceira geração, um dos nomes mais destacados, seria... Ao vivo é assim, viu, gente? O cachorro não entende. Bom, então eu tenho uma poesia libertária, né? Castro Alves é um dos nomes principais da terceira geração romântica por conta disso, porque ele era extremamente libertário. Então, a poesia da terceira geração não é mais voltada para o ego, como eu disse, lembra na segunda geração, eu disse que era uma geração egoísta, porque eles se importavam com o que eles, só com eles, né, com o sentimento deles. Então, essa terceira não é uma geração voltada para o ego, mas para a sociedade. As pessoas passaram a se preocupar com os outros, né? Os poetas condoreiros estavam comprometidos com o abolicionismo e com a república. A linguagem é grandiloquente, com o fim de, no sentido de que grandiloquente seria você conseguir falar com várias vertentes, tanto com pobre quanto com rico, com o fim de convencer pela oratória, pelo discurso, pela fala, né? O público leitor a respeito das ideias que eles pregavam. Então, eles precisavam ser claros, porque eles precisavam que todos ouvissem as suas ideias, principalmente as ideias abolicionistas. Então, aí a terceira fase, erotismo, pecado, liberdade, abolicionismo, realidade social, negação do amor platônico, são as características principais que a gente tem aí nessa terceira fase romântica. Né? Voltando, repetindo, não era mais uma fase egocêntrica, não era mais uma fase onde só se privilegiava o ego, né? O que é aquilo que o poeta sentia, o que o poeta achava. Era privilegiado a sociedade. A gente precisava pensar, né? O poeta da terceira geração precisava pensar no outro, na sociedade, no indivíduo que sofria, no indivíduo que era escravizado. Então a gente tinha mais essa preocupação com esse poeta, né? Com isso, a gente vai tendo essa terceira fase. Bom, ela foi uma transição para o realismo, né? Já é o início do realismo, pois os condoreiros, como eram conhecidos os autores da terceira geração, apoiavam-se numa filosofia de caráter humano realístico. A influência do Victor Hugo, que é um poeta, não é brasileiro, as preocupações com a forma, o erotismo no lirismo amoroso, demarcaram novos caminhos para a literatura parvindoura, né? Parvindoura que viria. Os autores da terceira geração foram Joaquim de Souza Andrade, conhecido como Souza Andrade, Tobias Barreto, Frank Távora, Visconde de Taunay e Castro Alves, né? Que é um dos nomes mais conhecidos dessa geração romântica aí, que é Castro Alves. Agora, lembrando que não se deixa de falar em romance, né? Em amor ou qualquer outra coisa. Mas o foco são essas características aí que nós vimos, que nós estamos contemplando. Tá? Então, o condoreirismo, que a terceira geração foi chamada de condoreira ou poesia social, pois buscava demonstrar em sua obra os problemas sociais do Brasil da época, como a escravidão, o proletariado e outros. O seu principal representante foi Castro Alves, que eu já falei isso diversas vezes,
mas é para ficar bem claro mesmo, tá? É uma poesia abolicionista, que era a poesia de Castro Alves, já era uma poesia social, pensando no outro, não era pensado apenas em si. Castro Alves, ele, na sua poesia, ele demonstrava mais a preocupação com o outro do que com seus próprios sentimentos. Apesar de ter sofrido por amor, como a gente já viu, sofrido acidente também, mas ele pensava mais no outro do que em si mesmo. E a terceira geração, tinha características fortes nisso aí.